Grace chegou à livraria Primrose Hill quando faltavam 10 minutos para as 8 da manhã, com cachos perfeitos e nervos à flor da pele. Viv a ajudara a arrumar o cabelo à noite e se levantara cedo só para lhe desejar boa sorte, pois sua entrevista na Harrods era na parte da tarde. Grace precisaria toda a sorte que conseguisse. O Sr. Evans estava atrás do balcão abarrotado quando Grace entrou. Usava um paletó de tweed com uma camisa de colarinho por baixo e não se deu ao trabalho de olhar quando o sino tocou. "Bom dia, senhorita Bennet", disse ele com a voz entediada. Grace sorriu, determinada a recomeçar o relacionamento com o pé direito. Ou oferecendo a outra face, dependendo da visão de cada um. Bom dia, Sr. Evans. Agradeço muito pela oportunidade de trabalhar na sua loja. Ele levantou a cabeça e olhou para ela através das grossas lentes dos óculos. Seus cabelos brancos ralos e as sobrancelhas espessas estavam tão domesticados quanto era possível. "Não preciso de ajuda, mas aquela mulher não me deixaria em paz enquanto eu não aceitasse." Ele abanou um dedo atarracado na cara dela. "E cuidado para não se apegar muito a esse trabalho, senhorita Bennet. É só por 6 meses." Aliviada, Grace relaxou os ombros. Pelo menos ele não esperava que ela trabalhasse ali pelo resto da vida. "Não vou me apegar", respondeu ela com sinceridade. Como poderia se apegar a um lugar tão decadente e abandonado? Ela observou a livraria e ficou chocada ao perceber de novo como o espaço parecia apertado. As estantes estavam cheias e quase encostadas umas nas outras, como se fossem dentes grandes em uma boca pequena, em meio a pilhas desordenadas de livros espalhados. Não havia um senso de harmonia ou de propósito. Quando Grace começara a trabalhar na loja do tio, pelo menos havia alguma aparência de ordem. O que ela poderia fazer ali, com aquele caos aleatório? Uma sensação de desesperança tomou conta dela. Afinal, por onde poderia começar? Será que o Sr. Evans já alimentava alguma expectativa que ela deveria alcançar? Ela ficou parada, insegura, com a bolsa e a caixa da máscara antigás no ombro, o chapéu ainda na cabeça. O Sr. Evans não parecia notar enquanto rabiscava uma série de números em um livro-caixa, com o toco de lápis cuidadosamente apertado entre a ponta dos dedos. Se ele fizesse a ponta mais uma única vez, o lápis desapareceria. Grace pigarreou. "Onde devo colocar meus pertences?" "Sala dos fundos", murmurou ele sem parar de movimentar a mão por cima do papel. Ela olhou para os fundos da loja e viu uma porta, presumivelmente a da sala dos fundos. "Então, o que o senhor gostaria que eu fizesse?" A ponta do lápis se quebrou, e o Sr. Evans bufou de frustração. Ele a encarou. "Eu já lhe disse que não preciso de ajuda. Pode se sentar lá nos fundos e ficar costurando. Ou se acomodar em um canto e ler um livro. Ou lixar as unhas. Por mim, tanto faz." Grace assentiu e seguiu pelo corredor de estantes desalinhadas em direção à porta indicada. Acima dela, havia uma placa suja de latão em que se lia Livraria Primrose Hill, gravado no alto, com uma pequena linha de palavras abaixo. "Onde os leitores encontram o amor." Talvez fosse um presságio de que seus 6 meses não seriam tão ruins. A sala era pequena e fracamente iluminada por uma lâmpada descoberta, com uma mesa e uma cadeira bem frágeis. As paredes estavam cobertas de caixas, algumas vezes em camadas de 2 ou 3, diminuindo ainda mais o espaço, onde ela mal conseguia se mover. Era muito menos acolhedor que a livraria em si, algo que Grace pensara ser impossível. Ela viu vários ganchos na parede, onde pendurou seus pertences, e voltou para a área principal da loja. Ela não gostava muito de costurar. Essa era a especialidade de Viv, e não saberia por qual livro começar uma leitura, muito menos como arquivá-lo. Um olhar para suas unhas, no entanto, a fez lamentar ter esquecido a lixa em casa.
Não havia nada a fazer a não ser inventar alguma tarefa. As espessas camadas de poeira nas estantes imploravam por uma limpeza. É verdade que espanar não estava na lista recomendada pelo Sr. Evans, mas era o que a livraria mais necessitava. 3 horas mais tarde, quase asfixiada pela poeira no ar, ela se arrependeu de sua escolha. Seu vestido branco com raminhos de flores cor-de-rosa, um de seus favoritos, estava manchado de sujeira, e o Sr. Evans olhava na direção dela toda vez que ela tossia, o que aconteceu com bastante frequência. Enquanto isso, vários clientes entraram e saíram. Ela tentou se aproximar deles enquanto fazia a limpeza, tomando bastante cuidado para não mandar nuvens de poeira em sua direção, mas perto o suficiente caso necessitassem de alguma ajuda. Não que ela soubesse o que responder se eles lhe fizessem alguma pergunta. Felizmente, ninguém fez. Pelo menos até 5 minutos depois que o Sr. Evans saiu para tomar chá em uma cafeteria próxima. Uma senhora, que usava um vestido xadrez, aproximou-se e olhou fixamente para Grace. "Com licença, você tem óculos escuros?" Grace sorriu gentilmente. Pelo menos era uma pergunta que ela saberia responder. "Nós não vendemos óculos aqui. Sinto muito." A mulher arregalou os olhos azuis. "É um livro, de John Dickson Carr. Acabei de ler A Dobradiça Torta ontem à noite e preciso achar o próximo livro da série com o Dr. Gideon Fell." Se o chão se abrisse naquele instante e engolisse Grace, ela não ofereceria resistência. Ela agora tinha o nome de 2 livros e o de uma série com os quais trabalhar. E não fazia a mínima ideia de por onde começar a procurá-los. Enquanto limpava, ela tentara, sem sucesso, encontrar alguma ordem na distribuição dos livros nas estantes. "Sim, é claro", disse Grace. Ela fez sinal para que a mulher a seguisse, na esperança de que pudesse ter a sorte inesperada de dar de cara com o livro, ou de ser atingida por um raio no meio do caminho. Ela aceitaria qualquer opção naquele momento. "A senhora gostou de ler A Dobradiça Torta?" perguntou Grace, em um esforço para descobrir que tipo de livro ela estava buscando. A mulher pôs a palma da mão no peito e respondeu: "Ah, foi o melhor livro de mistério que já li. Eu me tranquei no quarto para poder ler o último capítulo sem que meus filhos me interrompessem." "Ah, sim, um mistério." Talvez houvesse alguns localizados lá no fundo, para onde ela estava conduzindo a mulher. "Acho que ele deve estar em algum lugar nesta prateleira." Os olhos de Grace passaram rapidamente pelas lombadas de vários livros. Mas eles não seguiam qualquer ordem de colocação, nem por título, nem por nome do autor, nem pela cor da capa. "Se me der licença", disse uma voz masculina atrás de Grace. Ela se sobressaltou e viu um homem alto, usando um paletó cinza feito sob medida, os cabelos pretos bem penteados para o lado. Ela já o havia notado mais cedo. Afinal, que mulher não notaria um sujeito assim tão bonito? Mas isso fora há algum tempo, e ela achou que ele já houvesse saído da loja. "Acho que ele está naquela estante mais afastada", sugeriu ele, olhando para o lado oposto da livraria. "Sim, obrigada." O rosto de Grace ficou quente. Não, seu corpo inteiro ficou ardendo de constrangimento, o que fez com que o tal sujeito a encarasse ainda mais. Ela indicou que a mulher a seguisse de novo. "Por favor, venha comigo." "Se não se importar, senhorita, eu preferia que ele me mostrasse." As sobrancelhas dele se arquearam com surpresa, e ele deu uma risada alta. "Com o maior prazer." Ele ofereceu o braço para a mulher mais velha, que o aceitou com um sorriso radiante. Achando graça, Grace observou os dois, enquanto o homem pegava um livro preto com letras grandes e vermelhas na capa. A mulher agradeceu e encontrou Grace na caixa registradora sobre o desorganizado balcão. "Que cavalheiro!" A mulher deu uns tapinhas nas próprias bochechas avermelhadas antes de tirar o dinheiro da bolsa.
Se eu fosse jovem e bonita como você, não o deixaria sair sem saber como ele se chama. Grace lançou um olhar aflito para o homem, para ter certeza de que ele não tinha ouvido as palavras da mulher. Ele permanecia de frente para uma estante, vários passos adiante, aparentemente sem prestar atenção na conversa. Graças a Deus. A tensão nos ombros de Grace diminuiu um pouco. Ela contou o troco da mulher, agradeceu e entregou a ela o livro comprado. A dona de casa deu uma piscadela rápida para Grace e saiu da livraria, fazendo o sino tocar. Quando o badalar cessou, um silêncio pesado preencheu aquele espaço apertado. Embora mais cedo Grace não tivesse notado a persistente presença do rapaz dentro da livraria, agora ela estava perfeitamente consciente disso. Se fosse na loja de seu tio, em Drayton, ela poderia se oferecer para ajudá-lo, talvez dar algumas sugestões. No entanto, ele parecia conhecer a livraria melhor que ela. Ela espanou discretamente o máximo de poeira do vestido e prometeu não usar nada branco de novo até que a loja estivesse 100% limpa. No final, optou por organizar a enorme quantidade de objetos espalhados pelo balcão, enquanto esperava que ele fizesse suas escolhas.